Boa noite, Hope. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida, que decidiu estar aqui nessa noite conosco para adorar a Jesus, porque esse é o princípio, o objetivo final do ser humano é glorificar a Deus. E se a sua vida é para isso, então está fazendo o que Deus deseja, que a nossa vida seja para a glória dele. Queridos, nós estamos com o tema desse mês, mente curada e vida renovada. E o tema de hoje, é Deus continua trabalhando na sua e na minha vida. Amém? Deus continua trabalhando e com certeza fará isso até o último dia das nossas vidas. Como aconteceu sexta-feira com o nosso irmão Charles, que partiu para estar com o Senhor. Depois de uma batalha contra o câncer, ele nos deixou para se encontrar com Cristo para sempre. Nós temos que saber que, às vezes, o nosso tempo termina aqui na terra, E a gente acha que Deus não curou a pessoa, porque ele morreu. Na verdade, Deus curou ele completamente agora. E agora, ele está com Cristo para sempre, sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas, mas desfrutando totalmente do amor de Deus. Nós deixamos aqui a nossa gratidão pela vida do irmão Charles, que não vai mais poder, trabalhar conosco, servindo ao Senhor nesse mundo. Então a vida dele foi para a glória de Deus até sexta-feira. A nossa vida continua. E que a nossa vida continue sendo para a glória de Deus. Porque senão a nossa vida não tem propósito. Uma vida que não é para glorificar Deus não tem propósito. O único propósito de uma vida que não é para glorificar Deus é para pecar nesse mundo. É para juntar tesouros. É para ajuntar diplomas. Somente para isso. Somente para isso. Então, não é tão útil, uma vida que não glorifique a Deus. Ela tem a sua utilidade? Tem, mas não é tão útil. Porque a vida útil é a vida que glorifica a Deus. Lembre bem disso, Lembre-se bem disso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Nós vamos falar de um momento interessante entre Jesus e os discípulos, que está no versículo de número 22. Marcos 8, 22, 23, 24, 25. Somente esses versículos. E é claro que nós vamos ter que pensar nos versículos anteriores, porque senão a gente não vai entender isso aqui, tá bom? É um texto aparentemente complicado, difícil de entender, mas que precisa para entender do contexto. Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência no começo para entender por que Jesus fez isso. Senão fica um texto perdido no meio da Bíblia. Então, a Bíblia diz: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a vista,
a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam, né? Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Vamos orar? Feche os olhos, agradeça a Deus até aqui, nesse culto maravilhoso, que adoramos ao Senhor. Agradeça a Ele pelo fôlego de vida, por essa oportunidade e pela mensagem que Ele vai falar aos nossos corações. Senhor, obrigado pelas vidas tão preciosas que estão aqui nessa noite. Obrigado por cada um que faz parte da família do Senhor Jesus e da família Hope. Obrigado, Senhor, por cada momento que nós já vivemos aqui nessa noite, momento de adoração, de louvor. E agora nós temos diante de Ti e de nós a Tua palavra. Fale conosco segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei quantos vocês já leram, né, esse texto, quantos já se preocuparam, né, em pensar, Jesus cuspiu, né? Jesus fez um milagre estranho, Jesus não fez um milagre completo, Jesus não tinha poder para fazer o milagre da primeira vez, né? Poucas pessoas querem entrar em alguns assuntos importantes da palavra de Deus, né? Esse é um milagre único, porque acontece em duas etapas, né? Jesus põe a mão no cego, ele enxerga mais ou menos. Aí ele coloca a mão de novo, aí ele começa a enxergar bem. É estranho, né? Então Jesus poderia ter curado o homem instantaneamente. Porque você lembra que ele falou para Lázaro, que estava morto há 4 dias, Lázaro, sai do túmulo. Ele não foi lá uma vez em Lázaro, 2 vezes em Lázaro, ele uma vez só. Então quantos milagres Jesus fez, e foi instantaneamente, foi rápido, em uma só palavra dele, né? Então, é importante dizer que isso não aconteceu por falta de poder de Jesus. Pelo contrário, né? Nós precisamos entender que esse milagre tem um objetivo muito maior do que aquele homem enxergar. Por trás de tudo isso aqui está a nossa vida, hein? Não é só daquele cego. Jesus está dando uma lição aqui. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Por isso que nós precisamos entender o contexto. Senão você fala, por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez dessa maneira? Então, antes do milagre, Jesus estava dentro de um barco com os discípulos. Versículo 14 a 21. E ele adverte os discípulos. E já quero dizer que nós precisamos estar sempre atentos às advertências de Jesus. Porque isso não é para nos causar mal, ou nos envergonhar, ou nos deixar deprimidos. Jesus precisa fazer isso para nos fazer acordar para a realidade da vida. Então, Jesus fala para eles assim, ó, acautelai-vos, ou cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento que Jesus está falando aqui, todo mundo sabe o que é fermento.
E na Bíblia, fermento tem uma propriedade que para nós é jogar na massa e a massa sobe. Na Bíblia, o fermento é coisa ruim, é pecado. O fermento é atitude má do ser humano. Então Jesus está falando para eles: cuidado com a hipocrisia dos fariseus e cuidado com o mundanismo de Herodes. Porque um pouquinho antes desse momento, Jesus foi confrontado pelos fariseus, pelos religiosos. Então, quando eles entraram no barco, a primeira coisa que Jesus falou para eles: olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Então, um rejeita Deus através da falsa religião, os fariseus. Rejeitam a Deus através da falsa religião. E o outro, Herodes, através do amor ao mundo. Então, os discípulos de Jesus têm que tomar cuidado com a falsa religião, porque todo mundo acha que porque está falando de Deus, é de Deus, e não é de Deus. Às vezes as pessoas estão falando de Deus, mas não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. E muitas vezes as pessoas estão empolgadas com as coisas que o mundo diz que é bom, que brilha nos olhos das pessoas, e a gente acha que também é para nós. Por exemplo, Jesus está falando de Herodes por quê? Porque quando João Batista foi lá para Herodes e falou para ele: você está em adultério. O que Herodes fez? Mandou matar ele. O que nós vemos muitas vezes é que na igreja você não pode falar disso. Você não pode pregar a verdade. Então entra um fermento no nosso coração de que tudo é natural, tudo é normal no mundo, que a religiosidade é normal, que o pecado é normal, e os nossos olhos vai ficando fechado para a realidade. Então, essa advertência também é para hoje. Porque tem muita coisa nesse mundo e no dia a dia que nós ouvimos e vimos que vai impedindo que nós enxerguemos melhor. Quando nós, como propósito de glorificar a Deus, a nossa visão tem que estar cada dia melhor, não pior. Por que vocês acham que tantas pessoas abandonaram o Evangelho? Se o Evangelho promete para nós salvação, o reino de Deus, como uma pessoa abandona essa maior promessa para o ser humano? Porque os seus olhos foram fechados para a realidade. E essa advertência é para hoje. John Stott, um grande pastor do século XX, professor, pastor renomado, morreu em 2011. Ele disse o seguinte: a combinação mortal, olha a combinação mortal para nós, é um cristianismo sem vida e um coração dividido entre Deus e o mundo. Essa é a combinação mortal. E porque você vê muitos crentes ou pessoas que já estiveram na igreja e hoje estão vencidas. E ainda falam de boca cheia: eu nunca mais quero entrar numa igreja. Eu nunca mais. Pastores
quando a vida dele deveria ser para glorificar a Deus, hoje é para maldizer a igreja. E lembra que Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas os discípulos pensavam, olha como os discípulos estavam com dificuldade de enxergar, irmãos. Enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais para eles estavam pensando que Jesus estava falando do pão. Que Jesus estava cobrando eles porque eles não levaram pão no barco para eles comer. Eles estavam tão preocupados com as coisas físicas, carnais, que eles não estavam preocupados com a questão espiritual que estava acontecendo em volta deles. Jesus estava falando para eles do pecado, estava falando para eles de Herodes, que era um adúltero, estava falando para eles dos fariseus, que eram hipócritas, e muitas vezes a gente vê os hipócritas e para a gente está normal, e não deveria estar normal, porque tudo isso vai tirando a nossa visão espiritual. Quando as coisas começam a ficar normais, as coisas não podem ser normais para o cristão. E os discípulos pensavam que Jesus está falando de pão. Jesus está bravo, né? Penso eu, não está na Bíblia, né? Mas penso eu que os discípulos, Jesus deve estar bravo porque nós não trouxemos pão. Ele multiplicou o pão antes, então antes de estar no barco, ele foi confrontado pelos fariseus. Antes de ser confrontado pelos fariseus, ele multiplicou o pão. E sobrou um monte de pão, e eles estão pensando que Jesus está bravo porque não tem pão no barco. Olha a leitura deles. Qual é a leitura que nós estamos fazendo? Qual é a leitura que os crentes fazem hoje a respeito de Jesus? Quem Jesus é para nós? Jesus disse: vocês têm olhos, mas vocês não veem. Jesus teve que lidar com eles num nível só físico. Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês veem só o que é aqui, ó, na tua frente, o que está na tua mão. Você não consegue enxergar além. Falta discernimento, falta sabedoria, falta graça, falta unção em muitas pessoas. Então, essa pergunta é a chave para nós entendermos a cura. Aqui está a resposta. Os discípulos tinham visto multiplicação de pães 2 vezes, milagres, diversos milagres, demônios foram expulsos de pessoas, tempestades acalmadas, pessoas ressurretas que Jesus ressuscitou. Eles viram tudo isso, mas ainda não compreendiam plenamente quem era Jesus. E esse é o grande perigo de hoje, querido. Nós estamos falando de mente curada, não é isso, não? Nós estamos falando de vida renovada, que só Jesus pode fazer na nossa vida. Ninguém pode fazer essa transformação tão profunda na nossa vida se Jesus não fizer. Anteriormente, Marcos, que escreveu esse evangelho, diz assim, ó: porque ainda não tinham compreendido. Em dado momento, eles já tinham sido testados por Jesus, e eles não tinham compreendido. E depois, a Bíblia diz que o coração deles estavam endurecidos. Pensou você andar com Jesus durante 3 anos, que seja 2, vai, nesse momento aqui, e você ainda está com o coração endurecido? Você está andando com Jesus e você não tem compreensão das coisas que estão acontecendo. Ou seja,
eles possuíam visão física, mas ainda careciam de uma visão espiritual. E é o que nós nos preocupamos muitas vezes. Nós tememos passar por dificuldade, porque nós só enxergamos, muitas vezes, as coisas físicas. Nós tememos tantas coisas nessa vida porque o nosso olhar é muito carnal, quando deveria ser espiritual. E ter a certeza de que Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós enxerguemos melhor, para que nós enxerguemos além. Por exemplo, um exemplo simples, né? Nós vamos orar aqui na Hope, para que a Hope, através da Hope, Deus levante missionários. Nós não temos nenhum hoje, mas nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar, e Deus vai levantar missionários aqui, e nós vamos enviá-los lá para a Zâmbia. Precisamos ter não só uma visão física, nós temos dinheiro para isso, vai custar muito caro isso, não é possível, será, vamos gastar dinheiro com isso. Isso é a visão carnal. Agora a visão espiritual é, nós vamos orar e Deus vai levantar pessoas e nós vamos enviar. Porque nós precisamos enxergar além desse mundo, além dessas quatro paredes, além do nosso salário. Pastor, eu ganho tão pouco. Meu salário é tão pequeno. Isso é uma visão muito pequena para quem anda com Jesus. Senhor, olha a quantidade de pessoas aqui. Olha quantas pessoas, milhares de pessoas, 5.000 pessoas, Jesus. Nós temos aqui 3 pães e 2 peixinhos. O que isso significa? Olha a visão. Está vendo a visão do apóstolo? Está vendo a visão? Mas o que é isso para essa multidão? Olha como eles eram limitados, queridos. Isso não dá para nada. Isso aqui não dá nem para o meu estômago. Alguns pãezinhos, alguns peixinhos, não dá para nada. Olha a quantidade de pessoa. Andando com Jesus. Nós temos essa visão tão pequena. Aí Jesus manda todo mundo sentar. Separa aí e tal, manda todo mundo sentar. E deu uma lição para eles. Pegou os pães, abençoou, deu graças a Deus pelos pães, pelos peixes, e falou, distribuam. E alimentou 5.000 pessoas. E depois alimentou 4.000 pessoas. Se eles estivessem sem Jesus, eles iam fazer algum milagre ou não? Deveriam, né? Deveriam estar com a visão melhor, não deveriam estar com a visão melhor? Onde estava a visão deles? No recurso material. São poucos peixinhos. Então, por que o milagre acontece exatamente depois disso? Logo após Jesus perguntar, tendes olhos e não vê? Ou dizendo, os olhos de vocês é só para enxergar esse copo? Os olhos de vocês estão limitados, né, a esse iPad? Então Marcos narra a cura do cego. Isso dificilmente é coincidência. Não há coincidência aqui. Foi escrito conforme foi ocorrido.
É como se Marcos estivesse dizendo, né? Os discípulos são como este homem. Eles não estão completamente cegos, mas também não enxergam claramente. A cura foi o momento de Jesus dar uma lição para eles. Foi de Jesus ensinar para eles que Ele continua trabalhando na nossa vida. Quantas vezes for necessário, até que os nossos olhos estejam abertos para enxergar a realidade. Você lembra quando foram atrás de Eliseu e de seu moço? E ele saiu lá fora e viu o exército cercando e disse para Eliseu assim: estamos perdidos. Minhas palavras isso, hein? Estamos perdidos. Olha o exército que veio nos pegar. Coitado, né? E Eliseu tranquilo falou para ele: Deus, abre os olhos espirituais desse meu amigo aqui, desse aprendiz de profeta, que ele precisa enxergar melhor. Aí quando olhou o exército de Deus estava ao redor lá, todo mundo lá. O exército de Deus estava lá. O profeta sabia disso, enxergava isso, mas quem estava com ele não enxergava isso. Porque ainda tinha uma visão limitada. Então, para a gente entender agora finalmente o texto, né, vamos colocar 3 aplicações para nós. Primeiro, Jesus começa a obra. Ele já começou a obra na sua vida ou não? Já começou a obra na sua vida? Já começou? Eu acredito que já. Mas em que nível está a obra de Jesus na sua vida? Aonde está? A Bíblia diz assim, ó, o que lemos: tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Alguém, presta atenção, alguém intercedeu por esse homem que estava cego. Alguém falou para Jesus: cura ele. Olha aqui um cego, Jesus. Eu quero dizer para você que você precisa continuar intercedendo pela sua vida. Intercedendo por aqueles que você ama. Intercedendo para que a sua casa seja salva. Você tem que continuar intercedendo. Todo dia você deve orar por você mesmo e falar: Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, eu quero enxergar além. Então Jesus tomou aquela pessoa pela mão e tirou fora, né? E é isso que Jesus faz. Jesus tira as pessoas para Ele, levar para Ele ter proximidade com a pessoa. Jesus precisa disso conosco. Jesus não quer ninguém longe dele. As pessoas precisam estar perto de Jesus. Ele toma pela mão, Ele decide tomar as pessoas pela mão e cuidar dessas pessoas. Então, Deus toma iniciativa. Ele nos encontra em nossa cegueira espiritual. Estávamos ali agora, ali fora conversando ali, ó, sobre a cegueira espiritual. Alguém disse: como aquele homem não consegue enxergar? Claro que não enxerga. Ninguém vai enxergar Jesus se o próprio Jesus não tomar ele pela mão. Nós não estamos falando de pegar uma pessoa e colocá-la num banco de faculdade para ela ter um nível superior. Nós estamos falando de uma pessoa que vai ser salva, que vai ter os seus olhos abertos. Comigo foi assim, quando eu fui para a igreja, ouvi o evangelho, foi como se Cristo arrancasse assim, ó, as vendas dos meus olhos, eu comecei a enxergar.
Então não se espante que a pessoa, nossa, como aquela pessoa é tão bacana, é tão boa, é tão inteligente, é tão bem formada, tal, mas ela está cega. Os olhos dela só enxergam as coisas do mundo. Só enxerga os fariseus, só enxerga Herodes, só o fermento do mundo. Elas não enxergam a realidade da vida. Jesus transforma, ou a transformação começa quando Cristo nos alcança pelo seu amor e pela sua misericórdia. Eu gosto muito, de uma frase do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, porque eu admiro como pastor, é meu professor na atualidade, no curso que eu estou fazendo, com ele. Ele falou uma coisa muito importante: não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou, o perdido era eu. Ouviram? O perdido era eu, o cego era eu. Como é que aquele cego ia encontrar Jesus? Alguém falou para ele assim: Jesus, tem um cego aqui, o que você pode fazer por ele? Jesus pega na mão do cego e fala assim: vem comigo, que eu vou mudar a sua vida. É desse jeito. Segundo, nem toda obra de Deus é concluída instantaneamente. Pensou? Eu me converti, meus olhos ainda estão, turvos, não enxergo quase nada, enxergo homens andando como árvores. Aí Jesus fala para mim assim: você vai ser pastor. Você consegue imaginar um pastor com a visão turva de quem é Jesus? Você consegue imaginar o desastre que vai ser esse homem para a vida das pessoas? Um pastor com a visão turva. Ele nem sabe direito quem é Jesus. E ele tem que alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Nem toda a obra de Deus é concluída instantaneamente. Vejo os homens porque, como árvores, os vejo andando. O cego disse: eu não consigo ainda enxergar bem. Ainda não consigo. Então, o homem já enxergava melhor do que antes, mas ainda não enxergava perfeitamente. Como os discípulos, irmãos, no barco com Jesus. Enquanto Jesus está falando de coisas espirituais para eles, eles estão preocupados com o pão. Você está muito preocupado com as coisas materiais? Seja sincero com você, não precisa levantar a mão, gritar, mas seja sincero com você mesmo. Se tem uma coisa boa que nós precisamos aprender a ser sincero conosco. Ou você está muito preocupado com as coisas materiais? As coisas materiais afligem muito o teu coração ainda? A tua visão ainda está turva. Nessa noite ela precisa melhorar. Amém? Esse culto dessa noite é para que você seja curado, renovado, restaurado. Então, há áreas da nossa vida em que já houve mudança. Por começar a andar com Cristo. Ainda existem fraquezas. Ainda pode existir pecados, limitações. E eu quero dizer para você que a santificação é um processo. É o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos, preparando eles para algo muito maior. Você acredita que Jesus está te preparando para algo muito maior? É assim que você deve pensar. Existe um mestre chamado Jesus. E existe um discípulo chamado Elias. Eu tenho que aprender com Jesus.
Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Pedro, não, meu pé não. Opa, o meu pé. Você vai lavar meu pé? Ele não sabia de nada, ele não sabia o que Jesus estava fazendo, por que Jesus estava fazendo, qual era o objetivo de Jesus. Não sabia nada. Muitas vezes nós nos encontramos dessa maneira. Jesus está querendo dar um avanço, né? Um upgrade na nossa vida espiritual, uma melhorada, e você está relutando. Jesus está te chamando para você fazer que nem ele, discípulos. E você está relutando, eu não sei falar. Não conheço muito bem a Bíblia. Ninguém conhece muito bem a Bíblia. Eu não sei como começar. Essa visão humana. Livre-se disso hoje. Não consigo falar nem para o meu filho de Jesus. Não consigo falar para ninguém. Então, muitas vezes queremos mudanças imediatas, mas Deus frequentemente trabalha por etapas. Ele vai trabalhando no nosso coração, vai tirando aquela dureza do coração, vai limpando o coração, vai deixando o coração mais humilde, mais tratável, mais sensível, mais flexível, mais moldável. Porque é assim que a nossa visão começa a enxergar melhor. Todo mundo fala, né? Visão de águia, né? Já cansei de ver as pessoas pregando. Deus quer te dar uma visão de águia. Você sabe quanto que a águia enxerga, não? Sabe quantos quilômetros ela enxerga? Quantos graus alcança a visão de uma águia? Então, mas quem quer? Quem quer chegar lá? É muito boa a pregação, né? E por último, Jesus não abandona a obra que ele começou. Ele começou a boa obra em você? Ele está trabalhando na sua vida. Talvez você está relutando, mas ele está querendo trabalhar mais na sua vida. Talvez você está achando que não vai acontecer nada com você, que você nunca vai ser um bom orador, nunca vai ser uma pessoa que conhece bem a Bíblia, eu nunca vou conseguir terminar um curso de teologia, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Jesus não deixou o homem parcialmente curado. Ele não quer deixar você parcialmente curado. Jesus não quer deixar a sua visão mais ou menos. Jesus quer que você enxergue longe. Quando meus filhos eram mais novos, na época da adolescência, não sei o que eu vou fazer na faculdade, queria trabalhar, não sei o que fazer da vida. Eu falava para eles assim, olha, vocês precisam orar. E começar a enxergar trabalhando. Trabalhando. Não reclamando, não murmurando. Ora e já começa a enxergar você trabalhando. Isso é fé exercitada. Isso é visão que enxerga longe. Deus não nos deixa pela metade. Nunca deixou nenhum cristão pela metade e não vai deixar. Ele vai trabalhar até o último dia da nossa vida aqui na terra. Todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, Ele quer cumprir na nossa vida. Ele continua moldando a nossa vida. Para que nós sejamos parecidos com Jesus cada vez mais.
Então, o que ainda não está completo não significa que Deus parou de trabalhar na sua vida, ou Jesus não quer mais continuar fazendo milagre na sua vida. Ele continua. Mas se essa mensagem chegou para nós hoje, nessa série de mensagens, então eu tenho certeza que Ele quer dar um recado para nós nessa noite. Quer nos instruir, nos exortar nessa noite. Eu quero abrir os seus olhos espirituais. Eu quero que vocês vejam melhor do que vocês estão vendo. E por último, esse é o último. O resultado, qual é o resultado do trabalhar de Jesus na nossa vida? Uma visão clara. O texto diz que o cego passou a ver tudo claramente. Jesus fez aquele milagre para ensinar os discípulos que estavam junto com eles. Para que os discípulos questionassem ele e ele pudesse ensinar os discípulos. Então, o alvo da obra de Deus não é apenas melhorar a nossa condição. Eu fui para a igreja, eu já vi pessoas assim, e é triste você ver esse tipo de testemunho. Eu fui para a igreja, eu não tinha nenhum carro. Agora eu tenho 2. Uma BMW e uma Mercedes. Dificilmente você vai ouvir a pessoa falar assim: eu fui para a igreja, eu conheci a Jesus e eu agora sou salvo. Não, mas o abençoado tem que dizer da casa dele, do carro, da roupa, do emprego, tem que dizer da empresa. Essas pessoas estão longe de enxergar o propósito de Deus na vida delas. O propósito de Deus é me dar bens nesse mundo. Então o ministério dos apóstolos foi falido. Morreram tragicamente, sem nada. A maioria torturados, degolados, queimados. Não tinham patrimônio nenhum. Então foi um fracasso a vida deles? Claro que não. Então, se você ainda não vê tudo claramente, é sinal de que Jesus precisa trabalhar mais na sua vida. Você precisa permitir que Jesus faça isso na sua vida. Eu lembro a primeira vez, eu até contei aqui no Homem Sem Amarras. Inclusive, muitos homens que ainda não vieram, no Homem Sem Amarras. A primeira vez que um irmão me chamou para fazer uma oração na igreja. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar na oração? Não, irmão Elias, vem aqui fazer uma oração. Aí lá fui eu. Peguei o microfone. Suando, pingando, Comecei a orar. Parei no meio do caminho. Aí o irmão veio do meu lado, me abraçou, me confortou, me sustentou ali e continuou a oração. Depois ele veio e falou para mim assim: não deixe que isso desanime você. Deus está trabalhando na sua vida. Não é vergonha para ninguém estar diante de Jesus e estar aprendendo a caminhar com Ele. Não é vergonha para ninguém. Depois disso, eu tive várias oportunidades, fui estudar, tornei-me líder de jovens, presidente da escola dominical, líder dos diáconos, depois fui estudar mais, me tornei vice-presidente da igreja, depois me tornei pastor. Não foi do dia para a noite. Cada dia Deus está trabalhando na nossa vida. Para encerrar, você ainda
Tem áreas da sua vida que parece confusa? Tem alguma área da sua vida que você não consegue enxergar direito? Você ainda está com a visão turva? Vamos permitir que Jesus faça um milagre nessa noite ou não? Vamos permitir que Jesus faça um milagre? Você pode falar para ele: Jesus, eu estou caminhando com o Senhor, mas a minha visão, eu vejo as coisas meio que uma árvore andando, né? Eu vejo as coisas meio embaçadas ainda. Eu não sei muito bem o que o Senhor quer para mim. Qual é o ministério que o Senhor tem para mim? Eu não sei muito bem para onde eu devo caminhar. A sua visão está turva ainda? Você tem coragem de admitir isso ou não? Como aquele homem falou: olha, Jesus, ainda não está muito bom não. Você está vendo bem? Não, ainda não, Jesus. Estou vendo meio embaçado ainda. Tem coragem de reconhecer isso nessa noite? E não só sair daqui nessa noite achando que foi mais um culto comum, porque não é mais um culto comum. Porque esse culto pode acabar, e vai acabar daqui a pouco. Mas Jesus continua trabalhando na sua vida. Quando você estiver dormindo, de manhã cedo, no teu trabalho, onde você estiver, Jesus continua trabalhando na sua vida. E Ele pode usar esse culto para te incomodar a semana inteira. E falar para você: vamos abrir esses olhos? Não. Vamos abrir esses olhos? Quem já ouviu falar do irmão André aqui? Pastor Heber já, né? Ele foi chamado o traficante de Deus. Irmão André. Ele traficava a Bíblia para dentro da União Soviética, lá para dentro da União Soviética. O traficante de Deus. Levou milhares de Bíblias para dentro. Tudo naquele lugar era rigorosamente inspecionado. Tudo era rigoroso. Atravessar a cortina de ferro que eles falavam, tudo extremamente rigoroso. Ele não ficou pensando: não vai dar certo. Eu não vou conseguir levar a Bíblia lá para dentro daquele país. Irmãos, o homem levou milhares de Bíblias lá para dentro da União Soviética. Cada testemunho maravilhoso que ele contou, porque a visão dele não estava nos soldados soviéticos, na capacidade dele. A visão dele era que pessoas iam ler a palavra de Deus. Como Deus ia fazer isso, ele não sabia direito. Mas ele conseguia enxergar que as Bíblias iam chegar lá dentro. Você sabia que hoje uma pessoa pega um trem na China? O único trem que entra na Coreia do Norte é um trem da China, que sai da China. E se você for entrar na Coreia do Norte, as pessoas revistam você totalmente. E se pegar você com Bíblia, você está lascado. Perdido na mão dos homens, né? E mesmo assim tem homens de Deus e mulheres de Deus que levam a Bíblia para dentro da Coreia do Norte. Como que acontece esse milagre? Só eles e Deus sabem. Eu não sei, mas eles sabem. Porque a visão deles não está limitada a um ditador. Se ele pegar vai me matar. Não, ele não está limitado a um ditador. Eles enxergam que nem os apóstolos depois. Depois desse momento que Jesus curou o homem, aí Jesus pegou o grupinho dele, né, os aprendizes, e começaram a andar e falaram para eles: peraí, eu tenho uma pergunta agora para fazer para vocês. Pode falar aí, Jesus. Quem os homens dizem que eu sou? Logo depois. Por isso que precisa entender o contexto. O que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, alguns dos profetas e tal. Tá bom. E você? E agora, hein? E vocês? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os olhos de Pedro se abriram. Até alguns momentos, uns dias atrás, ele não conseguia saber o que estava acontecendo no barco. Agora ele sabe que Jesus Cristo, que Cristo era o Filho de Deus
do Deus vivo, o Messias. Os olhos dele se abriu para enxergar realmente quem é Jesus. E os nossos olhos? Como estão os seus olhos espirituais? Vamos orar? Vamos abrir seus olhos nessa noite? Fique em pé. Vamos permitir que Jesus faça esse milagre? Não milagre de dinheiro. Não milagre de casa. Não milagre de salário de 50 mil reais. Não milagre, né? Ah, Jesus, estou com uma dor na perna. Faz esse milagre, Jesus. Ah, Jesus, eu estou com isso, estou com aquilo. Não, fala para Jesus, Jesus, meus olhos estão embaçados. Meus olhos espirituais não enxergam muito longe. Eu tenho até medo de pensar no amanhã. Como é que eu vou pagar a conta? Jesus quer que você enxergue além. Mas para isso você precisa saber quem é Jesus. Você precisa olhar e falar assim, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o Senhor do céu e da terra. A Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Você precisa saber disso, viver isso. Só os olhos abertos espirituais para enxergar isso. Não feche teus olhos agora. Olhe de olhos abertos. Comece a orar e dizer, Senhor, faça uma obra espiritual na minha vida. Não quero dinheiro hoje, não quero nada além de enxergar o Senhor como o Senhor é. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, muda vidas nessa noite, muda corações, abra os olhos espirituais de todos nós, abra os olhos dessa mulher que está sofrendo, desse homem que está em pânico. Abre os olhos espirituais, Senhor, desse jovem, porque o Senhor tem um plano poderoso na vida dele. Abre os olhos espirituais desse obreiro, dessa obreira, desse voluntário, para que ele não enxergue só as coisas desse mundo. Senhor, faça essa obra, esse milagre nessa noite, para que o teu reino cresça aqui na terra, para que o Senhor possa usar mais poderosamente esses homens, essas mulheres que aqui estão nessa noite. Faça esse milagre, Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim como naquele dia que aquele homem enxergava embaçado, mas passou a enxergar perfeitamente. E eu oro, Pai, para que isso aconteça na vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, e que a tua vida seja para a glória de Deus. Amém.